Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, queridos amigos, estamos juntos para mais uma noite de estudos, nos debruçando sobre o Livro dos Espíritos. Boas-vindas ao Carlos, meu querido companheiro aqui na condução do programa e nosso coordenador também. Damos as boas-vindas a Elaine Batista, que faz a interpretação para Libras, e também nos congratulamos com Thelma Machado, que é uma das nossas convidadas de hoje, facilitadora de estudos e palestrante espírita, e José Alberto Costa Machado, atuante no movimento espírita do Amazonas. Agradecemos a presença de ambos e certamente teremos muito a aprender com vocês. E também agradecemos aos nossos parceiros da transmissão simultânea. Muito bem, Cris. Saudação fraterna a você que nos acompanha de casa. Uma satisfação estarmos juntos no trabalho, Cris. Muito bem-vinda, Thelma, José Alberto e a nossa Elaine, que está fazendo a interpretação para Libras. Hoje, já nos perguntaram qual é a página. Nós estamos na pergunta 237 do Livro dos Espíritos. Então, nós nos guiamos pelas perguntas, que é mais fácil de localizar, porque a página pode variar de edição para edição. Então, nós estamos na percepção, sensações e sofrimentos dos espíritos. A gente vai hoje de 237 a 243A, se der tempo, não é? Exatamente, Carlos. E vamos querer começar pela 237, pergunta 237, e a gente já faz para José Alberto. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Aproveito o ensejo para cumprimentar os nossos participantes, os que nos acompanham com assiduidade segunda, e aos nossos caríssimos da bancada que nos coordenam. Sempre os espíritos são peremptórios, primeiramente a dizer sim. E quando eles começam respondendo assim, com essa afirmativa, é que, em tese, nós estamos diante de uma constatação, de uma lei, de uma afirmativa. Pode ter nuances, mas, por princípio, é assim. Conservam aquilo que tinham como mecanismo de percepção, mas ele prossegue dizendo que e outras ainda que não possuía, porque seu corpo era um véu que as obscurecia. Quando nós estamos no corpo físico, nós temos praticamente 5 vias de acesso à realidade que temos em torno, que são os sentidos sensoriais: visão, olfato, paladar, tato, os sentidos sensoriais. São como se fossem os sensores que o espírito tem quando está mergulhado no corpo físico. Por meio dessas janelas, poderíamos chamar de janelas cognitivas do espírito, por meio delas que ele consegue ver a realidade ao seu redor. Mas a realidade é de uma dimensão suspeita para nós e, portanto, aquilo que ele consegue perceber com esses mecanismos é, sem dúvida, algo muito restrito, tão restrito que hoje nós sabemos que, no contexto do universo, nós conseguimos apenas enxergar em torno de 5% da matéria existente no universo. Agora, no âmbito do espírito mais individualizado, a sua capacidade de perceber a realidade é muito menor ainda, né? Então, os espíritos agregam, quando eles retornam ao mundo espiritual, eles agregam outros mecanismos de percepção. Os espíritos destacam a inteligência, que, por ser um atributo do espírito, quando ele está encarnado, envergando um corpo físico,
o recurso que ele tem para manifestar a inteligência é o cérebro, que é uma máquina orgânica, que precisa vencer esse emaranhado de recursos na anatomia e fisiologia do cérebro, com seus neurônios e sinapses, etc., para poder manifestar a sua inteligência, a sua capacidade de inferência, de percepção de substância das coisas. E quando ele, fora do corpo físico, ele não tem mais isso a embotá-la. E, por isso, a sua capacidade de raciocínio amplia-se, sempre, obviamente, limitado à sua evolução como ser. Mas tem outras faculdades que lhe ampliam. Mãe, socorro! A memória, por exemplo, é algo que, quando ele retorna ao mundo espiritual, tem uma ampliação muito mais ampla, porque, para ele, o registro de que ele tem acesso deixa de ser apenas os neurônios do corpo físico, para ser todo o arquivo que ele tem na sua estrutura perispiritual, suas experiências imemoriais. Então, sim, o espírito, a alma, o ser, recobra, continua com suas percepções e agrega outras muitíssimo mais potentes do que aquela que ele tem nesse acanhado espaço do corpo físico, que ele tem janelas bem acanhadas para a realidade que lhe rodeia. Janelas cognitivas muito diminutas. É isso, Cris. Muito bom. Campetti, me permite aqui só uma parte, para já elucidar uma dúvida do Roberto Sampaio, Brissolara Sampaio. E aí a gente vai se recordar da questão 134, aqui mesmo do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, aos amigos espirituais o que é alma. E aí recebe a resposta, um espírito encarnado. E ele nos coloca, Campetti, essa questão, né, dizendo que já tem uma pergunta, querendo entender por que na formulação dessa pergunta, que José Alberto acaba de comentar, na 237, por que Kardec usou na formulação da pergunta a palavra alma e não espírito, né? Eu tenho cá a minha opinião, mas queria ouvir a opinião de vocês, depois eu coloco a minha. José Alberto. Olha, eu acho que aí nós temos um tema muito bacana para um estudo específico, porque eu acho que aí, numa tentativa de fazer uma ponte com a conceituação, com a categoria conceitual oriunda do catolicismo e das religiões mais ancestrais, como alma, que nos dias de hoje entendo que criamos até um obstáculo para nos ver como espírito. A gente diz, o meu espírito tem isso, minha alma tem, como se nós fôssemos algo distinto, quando nós somos espíritos que estão habitando um corpo, e obviamente temos o perispírito. Mas eu também vejo que esse conceito de alma permaneceu não apenas na literatura primeva da codificação, mas os próprios espíritos também utilizam. De tal sorte que eu entendo que ela tenha uma outra razão mais profunda, que vale a pena, em um outro momento, a gente talvez escolher um dia para temas especiais. Está aí o alma e espírito, para, sei lá, na semana passada, eu pensei que Mundo Transitórios ia coincidir com a minha participação, que eu teria muita coisa a compartilhar com os amigos, não tanto para não empacar aqui o nosso estudo, mas, enfim, eu acho que vale a pena de tempo em tempo a gente dar uma paradinha na sequência e verificar temas especiais. Esse é um deles. Eu acho que valeria a pena a gente conversar, porque isso cria ainda um embate para nós. Nós chamamos, o meu espírito tem isso, o meu espírito tem aquilo, tua alma é bonita, tua alma é aquilo, como se isso fosse distanciado do eu, da nossa consciência. Thelma, quer comentar? Por que Kardec usou alma e não espírito, se a alma é o espírito encarnado? Então, a gente vai ter que fazer uma especulação, né? Por que Kardec fez isso? Veja, do ponto de vista semântico, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma, as percepções que tinha quando na Terra. O que eu entendo é o seguinte, eu acho que Kardec não usou a palavra alma no sentido estrito, não. Eu acho que ele utilizou no sentido mais amplo. A gente costuma
quando estuda hermenêutica, fazer esse tipo de interpretação. Veja, faz uma interpretação extensiva ou restritiva. No direito penal, por exemplo, a interpretação restritiva, porque trata de penalidade de tudo. Mas em outros campos, a gente pode fazer uma interpretação ampliativa, uma interpretação que a gente chama de extensiva, essa hermenêutica extensiva. Eu acho que nesse caso aí, a conotação que ele deu foi mais extensiva nesse aspecto, não foi uma coisa restritiva, não. Eu entendo assim, que ele quis se referir aí. E também não acho uma tecnia, não, sabe, Carlos? Talvez ele quis se tornar mais compreensível no que ele quis colocar para a gente. Não vejo grandes problemas nisso, não. Entendo só como uma interpretação extensiva aí. Isso. Cris, quer comentar a sua interpretação? Na verdade, a minha visão é de comunicadora, né? E entendendo Kardec como um grande pedagogo, quando ele faz a formulação da pergunta, ele quer puxar, pelo nosso entendimento, por proximidade. Então, a alma que acabou de desencarnar, né? Será que ela se modifica pelo fato de ter desencarnado? Será que as suas percepções e sensações automaticamente ou instantaneamente se transformam? Então, ele usou a alma, a palavra alma, para criar um entendimento mais perfeito da proximidade última daquele espírito. Então, ele usa essa alma que acabou de desencarnar, né? Lógico que é espírito, porque, né, o espírito é a alma desencarnada, mas ele usa a palavra alma para pedagogicamente facilitar a nossa compreensão. Em termos comunicacionais, a formulação da pergunta fica mais rica com o emprego da alma, da palavra alma, sem que isso coloque em xeque a conceituação que ele mesmo dá na questão 134. Muito bem. Eu já assisti uma longa discussão num certo momento, né, num centro espírita, lá no passado, de uma posição. O palestrante afirmou, num dado momento, né, a respeito disso. Eu estava estudando o Livro dos Espíritos e foi interrompido. E aí virou uma discussão danada sobre o assunto. Eu vou deixar assim, que não vale a pena, sinceramente. O que importa é nós entendermos, não é? E Kardec, ele coloca realmente essa conceituação, ele pergunta, os espíritos respondem que a alma é o espírito encarnado. Mas, em muitos momentos, realmente é utilizado como sinônimo, simplesmente. A alma e espírito como sinônimo um do outro. E nós entendemos perfeitamente. É por isso que nós não podemos isolar as perguntas nem os conceitos, porque nós ficaremos com interpretação parcial. E aí a nossa recomendação: leia todo o Livro dos Espíritos. Estude o Livro dos Espíritos. Porque é no conjunto que nós vamos aprender. E vamos observar que em certos momentos nós utilizaremos a alma como espírito encarnado, outros momentos utilizaremos espírito, inclusive quando está encarnado, porque não deixa de ser espírito. Então, Carlos, que é o que está na 134 B, ou seja, o que é alma? É espírito encarnado. O que ele era antes de o corpo? Era espírito. A alma e os espíritos são, portanto, idênticos, é a mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Então, é isso aí. Até que os espíritos estão dizendo, olha, a alma é espírito. Agora, o conceito vigente, o conceito tal, era alma na época. Você falar de espírito por si só, ainda mais aqui que ele introduziu dois conceitos de espírito, o espírito com letra minúscula, o E, e o espírito com letra maiúscula. Isso, obviamente, era uma revolução conceitual, no meu entender, ainda hoje para os espíritos. Com certeza. Ele não consegue distinguir o espírito com letra maiúscula e minúscula, ainda mais a alma. Então, eu acho que foi uma ponte aí de aproximação que ele criou. Mas a obra é completamente clara com referência a isso, né? Isso. Muito bom. Aí fica, né, para aprofundamentos futuros, naturalmente, a gente vai continuar estudando. E, Thelma, vamos para 238. São limitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Eu vou trazer a resposta, né, literalmente, do Livro dos Espíritos.
que responde o seguinte a Kardec: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem tudo, sabem muito. Olha, é muito importante a gente prestar atenção nisso, que ele não diz sabem tudo, ele diz sabem muito. Depois a gente vai ver por quê. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Kardec foi muito técnico na pergunta e a espiritualidade também foi muito técnica na resposta. A gente vê aqui uma conjunção de tecnicidade nesse aspecto e, ao mesmo tempo, de simplicidade. Porque quando coloca que os espíritos superiores sabem muito, é bom que isso seja dito, porque, às vezes, nós temos a sensação de que os espíritos superiores sabem tudo. E eles não sabem tudo, porque, na verdade, só quem sabe tudo é Deus. Por isso que lá na questão primeira do Livro dos Espíritos, a resposta diz que Deus é a inteligência suprema e causa a primeira de todas as coisas. Então, precisa ter uma inteligência suprema para que possa saber tudo. Ou seja, em outras palavras, os espíritos, eles responderam a Kardec que o que se tem a aprender é que é ilimitado. Não é o que a gente sabe que é ilimitado, é o que se tem a aprender que é ilimitado. Uma vez que nós somos espíritos eternos, né? E como espíritos eternos também somos ungidos à perfeição. Pela lei do progresso, óbvio, que é uma das leis morais, que lá na frente, né, a gente ainda vai estudar. Então, assim, por mais conhecimento que nós adquiramos, nós sempre temos a aprender. Como eu disse anteriormente, somente Deus sabe tudo. E na própria... isso não somente na educação formal, como também na educação espiritual, e talvez principalmente, né? Porque na própria educação formal, cujas influências, né, a gente vai lá atrás, vai na Grécia e Roma, antigas, né? Essas influências são eternizadas na civilização ocidental, principalmente porque ali já havia o germe da preocupação da educação do indivíduo para o convívio social. Veja como isso é importante, né? O que comporta inúmeros desafios. É muito desafiante, é muito desafiador, de fato. Você viver, principalmente viver bem. E esses desafios, é bom que a gente saiba, e a doutrina espírita não nos ilude em relação a isso, eles nunca desaparecerão, porque os desafios são como se fossem mecanismos para que a gente possa evoluir. Porque a humanidade tem toda uma dinâmica cultural, né, e comportamental. Porque a nossa marcha é incessante, né, para patamares mais elevados da compreensão. Daí porque é tão importante a gente verificar essa parte do conhecimento do estudo espírita. Trazendo, por exemplo, a concepção que eu acho muito bonita, que Herculano Pires traz no livro tanto Pedagogia Espírita como Introdução à Filosofia Espírita, quando ele coloca ali aquelas teorias, tanto de Platão como dos filósofos empiristas. Ou seja, nós nem somos... nem tudo é reminiscência, do nosso aprendizado não é só reminiscência que a gente aprende em cada encarnação, e também não chegamos aqui com uma tábula rasa, certo? A cada encarnação, novas experiências e novos aprendizados. E essa concepção de educação também que se tem, que por exemplo... em filósofos como David Hume, que a educação era vista a partir do ponto de vista do objeto, que Kant vem e diz, olha, é a partir do sujeito. É muito bonito isso, porque como é que eu vou aprender? Eu não vou aprender ou obter esse conhecimento somente partindo do ponto de vista do objeto a ser aprendido, mas do ponto de vista da minha racionalidade e identificar e estudar esse objeto ou qualquer outro tipo de coisa que seja importante para o nosso crescimento. Vai passar, então, portanto, a razão até assim, uma importância fundamental, porque é ela que vai demarcar como é que a gente vai encarar o mundo, como é que a gente vai encarar os objetos. E a razão estou falando isso que a doutrina espírita é filosofia, né? Também é ciência, filosofia e religião. Então, esse ponto de vista é importante para que a gente perceba como a doutrina espírita, ela talvez seja a religião que mais se ocupa em falar da razão, né? Como razão que vai fundamentar a fé. Não é uma fé vaga, não é uma fé aleatória, é uma fé fundamentada na razão. E a razão, como na questão anterior que José respondeu, e que fala lá na inteligência, a inteligência ela vai ser improdutiva se a gente não levar conhecimento
para fazer com que a inteligência, justamente o conhecimento, provoque o nosso aperfeiçoamento moral, espiritual e intelectual também. Daí, essa importância de perceber o quanto devemos abraçar não somente o conhecimento formal, como também o conhecimento espírita. E esse curso aí é uma prova disso, né? Traz assim, muitas luzes para várias pessoas, inclusive para nós mesmos, né, Carlos e Cris? Com certeza. E para mim também, né? Para todos. Cris está com o microfone fechado agora. Sim. José Alberto, a gente tem uma próxima questão aqui que vai tratar na 240, né? Sobre o princípio das coisas. E aí Kardec pergunta, conhecem os espíritos o princípio das coisas? Aliás, 239. 239. E aí é consertar. Primeiro, Cris, o princípio das coisas, né? De que nós estamos falando? Nós iniciamos esse curso aqui, em que nós falamos do princípio das coisas, mas todo mundo, embora tivéssemos um físico teórico, tivéssemos vários outros, nós tateávamos aí de todo jeito para explicar a origem da matéria, do princípio material, a origem do princípio espiritual. Então, quando nós estamos falando de princípio das coisas, nós estamos nos referindo àquilo que embasa a existência da realidade. Aqui no nosso universo, naquilo que nós conhecemos, nós nos remetemos apenas ao princípio material, o princípio espiritual, que para nós ainda é um conceito que está em construção mais aprofundada, para daí surgir elementos que vão constituir a matéria organizada e depois os princípios inteligentes até chegar à condição de espírito simples e ignorante e começar o seu processo evolutivo. Mas aí ainda temos a ligação dos dois com o fluido cósmico universal, que talvez fosse, de fato, o princípio das coisas. Então, e aí teríamos a ideia de Deus. Então, quando os espíritos, quando o Kardec pergunta aqui sobre o princípio das coisas, ele está remetendo a esse conhecimento mais basilar, mais primitivo, no sentido de construção de construtos que ajudem o ser a refletir seu universo. E aí, os espíritos são, na resposta dos espíritos, sempre que eles respondem sim ou respondem não, eles estão dizendo, eles estão fazendo uma afirmativa boa, bem consistente, assertiva. Quando eles começam sem essas palavras sim e não, é que esse é um conhecimento que ainda requer aprofundamento. Esse é o caso, por exemplo, aqui. Eles, olha, depende da elevação e da pureza que haja alcançado os espíritos, né? E os inferiores não sabem mais do que os homens. Então, ele coloca duas variáveis que dão acesso ao maior ou menor grau de conhecimento. Elevação e pureza, ou seja, estamos falando aqui de conhecimento das leis do universo e a pureza no sentido de evolução moral, no sentido de convergência com a vontade de Deus, né? que se expressa por um exercício permanente mais aquilatado do amor. Então, esses dois mecanismos que nós conhecemos da nossa doutrina como os grandes mecanismos que vão dando ao ser a capacidade de acessar conhecimentos novos, mais profundos, mais amplos, que vão balizar o quanto o espírito vai ter conhecimento em relação às coisas que constituem a realidade. Mas ele faz uma observação muito interessante, que os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. E por que isso é importante? O homem tem desenvolvido conhecimento fantástico em todos os campos, da filosofia, na religião e na ciência, muito mais. Nós estamos aqui estudando a intimidade dos buracos negros, estamos aqui fazendo desenhos do universo há 13,8 bilhões de anos-luz para trás. Então, isso é um conhecimento fantástico que os homens adquiriram. O fato de alguém ser espírito não quer dizer que ele tenha um conhecimento maior do que os homens
ainda mais quando se trata de espíritos inferiores. E aqui nós não estamos falando de espíritos inferiores no sentido só de espírito ruim, de espírito mau, mas é de espírito que não conseguiu galgar, são aqueles, no dizer lá da escala espírita, que tem intuição de Deus, mas não compreende. Que é mais ou menos o nosso. A gente tenta compreender Deus, explicar Deus, mas se embanana nas coisas, nos conceitos, avança, mas ainda é. Então, olha, com todo respeito, eu me considero nessa aí, não estou falando por humildade, estou falando efetivamente por essa indicação lá que os espíritos dão. Olha, tem intuição de Deus, mas não consegue compreendê-la. Então, de forma resumida, não tem, nesse momento, vai depender, portanto, da evolução em termos de conhecimento e de amor, da pureza desse conhecimento. Esses são os mecanismos que dão acesso a ele cada vez mais profundamente ao princípio das coisas, né? Muito bem. A Michele Ângelos, às 20h22, ela colocou a raiz do que o José Alberto está explicando. Então, Jesus, que é um espírito de primeira ordem, também não sabe sobre tudo? Olha, se ele soubesse tudo, ele seria realmente Deus, né? Então, só Deus sabe tudo. E ele mesmo houve um momento que perguntaram para ele quando é que se darão essas coisas. E ele disse, isso só o Pai o sabe. Então, ele dizia que ele vinha para trazer o que ele tinha recebido do Pai, o que ele tinha aprendido do Pai. Não é? Mas nós somos espíritos imortais, mas Deus é eterno. Ele existiu desde sempre e vai seguir existindo. Nós fomos criados em algum momento, e conforme é colocado no Espiritismo, a nossa evolução, a nossa perfeição, ela é relativa. Porque nós poderemos até, conforme Jesus nos convida, nos igualar a Deus em amor, porque nos amaremos todos algum dia, indistintamente. Mas, em termos de conhecimento, o universo é infinito, né, José Alberto e Thelma? Nós teremos sempre que aprender, não é? E nós estamos falando desse universo que nós conhecemos, não estamos falando dos outros universos, e como pois eu disse, 4,9% apenas do que realmente existe, né? Agora, e quando você se refere a Jesus, é bom nós termos em conta que quando a Terra foi criada, há 4 bilhões e meio de anos, o Cristo já era um espírito puro, ele já era Cristo. Então, nós estamos tentando falar o que é o conhecimento completo, isso, aquilo, numa escala que não temos como medir. O que nós podemos é, por uma premissa, entender que, sendo ser criado, ainda que crístico, ainda que há 4 bilhões sendo puro, ele também passou pelos seus processos evolutivos. E, portanto, se fosse soberano, ele seria Deus, que não seria o caso, portanto, de nós considerarmos isso, né? Muito Carlos, bem. Oi. Sim. Posso fazer essa observação? Sim, rapidinho. Pode falar. Certo. E aí, é importante também que a gente tenha uma certa paciência em relação ao processo evolutivo, né? Porque tem uma frase muito bonita que diz que a natureza nos ensina a difícil lição dos frutos que amadurecem devagar, semear e depois colher. Ótimo, Thelma. E isso vem aqui para o Ricardo Mendes, às 20h07, ele falou assim, como ficaria a percepção da dor? Ainda teria? Estamos perguntando várias coisas dos espíritos. Calma, Ricardo, nós estamos iniciando o estudo agora, não é? Dos espíritos. Mais à frente vai tratar da percepção. A questão 257 do Livro dos Espíritos trata o ensaio teórico da sensação dos espíritos. Então, calma lá, nós vamos chegar lá, tá bem? Acompanhe o nosso estudo aí, nós chegaremos ali. Muito bem, Thelma. Então, para ti, 240. A duração. Está falando em questão de tempo, né? A duração. Os espíritos a compreendem como nós? Então, tem a resposta dos espíritos, depois tem a observação de Kardec. Vamos primeiro para a resposta. A resposta que é dada é a seguinte: não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Aí Kardec, né, com aquele verniz didático dele, que ele tem, como o Cris observou muito bem, diz o seguinte:
Os espíritos vivem fora do tempo, como o compreendemos. A duração para eles deixa, para assim dizer, de existir. Os séculos para nós, tão longos, não passam aos olhos deles, de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. E aí, para a gente compreender isso, porque a gente está muito acostumado a partir o tempo. E não somente partir o tempo em um aspecto, não. A gente parte o tempo aqui enquanto encarnado em vários aspectos. É importante que a gente perceba que no mundo espiritual não é assim. Eu vou dar só alguns exemplos de como o tempo ele é classificado aqui para nós. Por exemplo, nós temos o tempo geológico. O que é esse tempo geológico? Né? Que é a linha de tempo desde a formação da Terra, que a José colocou ainda há pouco. E, em geral, ele vai em éons, em eras, em períodos, em épocas e em idades. Ou seja, como é que conta o tempo geológico? É diferente de como a gente vai contar o tempo cronológico. Que esse tempo cronológico é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas, como nascimento, crescimento, ir para a escola, etc. Aí a gente ainda vai ter o tempo histórico, os acontecimentos que marcam o povo, né, que marcam a nação, ou às vezes que marcam a humanidade. A gente tem o exemplo da queda do Império Romano do Ocidente, no século V, com a deposição do rei Rômulo Augusto. Depois a gente tem outro marco, a queda do Império Romano do Oriente, tem a Revolução Francesa. Então, esse é o tipo de tempo histórico, que marca, inclusive, mudança, né, de idade. Né? A queda do Império Romano do Ocidente sai da Idade Antiga para a Idade Média, a queda do Oriente da Idade Média para a Moderna, a Revolução Francesa para a Idade Contemporânea. Mas nós temos também o tempo psicológico, porque nem sempre o tempo cronológico combina com o psicológico. A gente vê pessoas que têm problemas de desenvolvimento mental, que o tempo cronológico é um, mas o tempo psicológico, a idade psicológica é outra, totalmente diferente. E temos o tempo espiritual. É esse tempo espiritual que foi explicado acima. Não tentemos querer contar o tempo espiritual como o tempo daqui da gente encarnado, porque a gente não vai compreender. Por isso que Kardec fez aquela observação, para que a gente pudesse, então, entender melhor um pouco como é essa diferença de tempo lá e tempo cá. Até porque, desculpa, o tempo nos mundos está de acordo com a rotação do planeta em torno do seu eixo, em torno da sua estrela, da sua dimensão e tal. Quer dizer, a forma de definir dia e noite, horas, minutos, segundos, tem a ver com a própria estrutura do planeta, a sua velocidade de rotação, enfim. São outros elementos que, no mundo espiritual, certamente tem outra concepção. Quando a gente fala de tempo, né, eu, pelo menos para me clarear as ideias, eu sempre correlaciono dentro da visão materialista tempo e espaço, né? Então, quanto tempo leva um elemento para percorrer um determinado espaço, e a partir daí a gente marca, né? E quando a gente começa a correlacionar tempo com espaço, dentro do tempo do espírito, qual é esse espaço? Qual é essa dimensão? Aí já começa a complicar bastante, né? Então, realmente não dá para partir desse ponto de vista físico para entender o tempo espiritual. Não é isso, Thelma? Exatamente. A gente, como eu coloquei aqui, a gente tem várias formas de contar o tempo, inclusive, né, aqui na Terra. Mas, minha amiga, então vamos continuar aqui na questão 241. Os espíritos fazem do presente mais preciosa, aliás, mais precisa e exata ideia do que nós? Aí eles respondem a Kardec o seguinte, Cris: do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, tudo apreciam, pois, diversamente do modo por que o fazeis, mas também isso depende da elevação deles. Essa observação que Kardec fez lá na primeira pergunta que foi feita a Luiz é relevantíssima, porque é condicionado isso, e precisa ser condicionado. Sempre vai ser em função do grau de elevação do espírito. E quanto mais for evoluído espiritualmente, obviamente, né, que vai ter uma exata, quando ele diz aqui, é cada vez uma ideia melhor, porque exata, completa, como foi dito anteriormente, do universo quem tem é Deus, na verdade.
Então, nesse aspecto. Então, mais uma vez, a gente chama atenção aqui para o fato de estar na dependência do processo evolutivo de cada espírito. Ou seja, quanto mais evoluído ele é, mais ele tem acesso às noções das coisas, né? A algumas verdades. Porque aí aqui eu acho importante a gente fazer também uma observação, porque aqui trata da aquisição de conhecimento. E esse conhecimento é que vai levar ao saber, vai levar à sabedoria. Mas é importante que nessa aquisição de conhecimento, sabedoria e tudo, a gente não fique preso ao que se chamava lá na escolástica, né, que é uma escola filosófica da Idade Média, que é o Magister Dixit. O que era o Magister Dixit? Quando começavam a entrar em discussão, assim, correntes, um pensava de uma coisa, outro de outra, e aí iam na discussão, na dialética, etc. Tinha um momento que ia para o Magister Dixit, que significa o mestre assim o disse. Quem era esse mestre? Era Aristóteles. E a partir daí não se discutia mais. Ou seja, era encerrado, isso não é bom para a ciência, isso não é bom para a aquisição do conhecimento. E a discussão que eu digo aqui é no sentido técnico, bonito. Não é discussão de briga, não. É de sempre mais conhecimento, de conhecimento demandar conhecimento e conhecimento demandar conhecimento. Então, nós espíritas devemos compreender que o Magister Dixit, para a gente, é o Mestre Jesus. Então, o que Jesus nos diz é que, para a gente, é incontestável, porque ele é modelo e guia da humanidade. Daí porque a gente tem que estudar cada vez mais para que a gente possa analisar tudo que a gente está lendo, de qualquer que seja o autor. A gente precisa ter uma análise crítica no bom sentido, de tudo quanto se lê. E para que a gente tenha isso, precisa, obviamente que é importante a gente se amparar em bons doutrinadores, mas não fazer de nenhum deles o Magister Dixit. Encerrar qualquer assunto, porque fulano disse, isso é verdade absoluta. Não, tem que estudar cada vez mais. A doutrina espírita, né, ela em seu nascedouro intelectual, ela vem justamente porque Kardec ele duvidou quando ele viu aquelas mesas. Ele não foi crente logo. Nossa, a mesa girou, é fenômeno espiritual. Não, ele desconfiou. Inclusive, Herculano Pires explica muito bem isso, né? Lá no livro Agonia das Religiões, salvo engano, no capítulo 8. Então, essa dúvida foi como uma encruzilhada, né? Nos caminhos da razão. E Kardec passou por essa encruzilhada no caminho da razão. A razão dele foi forte, para ele não sucumbir nessa encruzilhada. E por que foi forte? E porque ele não sucumbiu? E porque ele pesquisou? E porque ele utilizou métodos? Nós temos uma doutrina espírita que é construída na rocha. Não tem medo de mares, terremotos, nem vendavais. Daí porque a gente tem que ter esse cuidado sempre, de ter esse senso crítico e essa responsabilidade para estudar. E a doutrina espírita, eu costumo dizer, eu fui professora do ESD, fui monitora do ESD, e eu digo o seguinte, tem que ler as obras básicas, e o ESD é também maravilhoso, viu? Porque ele traz várias obras básicas lá, então ele abre um leque imenso para a gente, porque a partir das obras básicas é que a gente vai comparar todas as outras obras. Se elas estão em consonância, vai ter que ser o princípio da não contrariedade com as obras básicas. Na introdução de A Gênese, o Kardec pede para desconfiar até mesmo dele, desde que o que ele disser não esteja de acordo com o fundamento da doutrina, né? Isso. Então, ele chega a dizer isso. Então, muitas vezes a gente pega afirmações de Kardec, o homem que tinha um tempo nas suas considerações, na revista Espírita e tal, e já adota o Magister Dixit que você se referiu, esquecido de que o nosso referencial é a doutrina, é a estrutura doutrinária. O Kardec pediu que não pesasse sobre a doutrina aquilo que poderia ser ainda a hipótese dele, especulações dele próprio, que ele teria a oportunidade de indicar onde. E o fez ao longo da Gênese. Gente, nós estamos com muita pergunta. Tá ótimo, já está bem isso aqui, está bem explicado. Vamos avançar um pouquinho, eu peço a gentileza. Olha, a Laurinéia fez uma pergunta, não é? A pergunta é que é Deus? Quanto mais aprendemos, mais temos que aprender, não é mesmo? Laurinéia,
programa estudo número 7. Procura na FEB TV, né? Está arquivado lá, foi discutido esse assunto lá no estudo número 7, tá bem? Que tratou da questão sobre Deus. E aí a gente vai, então, aqui para o José Alberto 242. Mas antes disso, tem aqui um comentário que foi feito pela Selva Braseiro às 20h12. Poderia ser que ainda era sobre aquela questão inicial, ao falar de conservação, conservar percepções que são do encarnado, portanto, alma que ainda não é espírito, justamente por não ter se desligado das sensações, é isso mesmo. Foi o que a gente examinou, né? Só para não ficar pendente a pergunta, mas já foi tratado também, é isso mesmo que foi comentado. O espírito está se desligando, ele ainda está muito ligado à matéria, logo que está desencarnando. Então, talvez por isso tenha usado a palavra alma, porque está com as sensações presentes ainda. Mas, José Alberto, aqui foi, como é que... É na 242 que nós estamos mesmo, Cris? Exatamente. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? Eles conhecem tudo do passado? Bom, em primeiro lugar, qual é o mecanismo para poder a gente ter percepção? Quando nós estamos no corpo físico, o conhecimento que nós dispomos é aquele que está armazenado, em princípio, aquele que pode ser armazenado nas estruturas neuronais nossas, né? Aquela que os mecanismos biológicos naturais nossos acessam e trazem ao estado de vigília, ao conhecimento, ao estado consciente, sobre o qual você discorre. Então, portanto, esse conhecimento, em princípio, está ali. E esse é o armazém, esse é o HD dele. Quando o espírito desencarna, esse HD dele se dilui e, se ele teve o cuidado de fazer o upload no momento da desencarnação, ele faz o upload. Quando ele reencarna, ele faz o download. Ele faz o download das suas tendências, do HD perispiritual, e quando ele desencarna, ele faz o upload daquilo que foi mais significativo para ele, para esse patrimônio memorial dele. Pois bem, então ele arquiva na sua memória como espírito esse conjunto de coisas. Agrega, adiciona ao seu HD de espírito, armazenado no perispírito. Pois bem, lá no mundo espiritual, quando ele está nessa condição, quando ele se lembra de algo, ele está acessando a memória que está disponível para ele. A memória dele é RAM lá. Aqui, quando ele está aqui, essa memória é uma memória longa que você tem que levar lá no especialista em computador para ele trazer à tona a sua memória apagada, que você se perdeu, consultar especialista para pegar os hackers, para descobrir o que tem lá na memória do seu computador. Quando você está no mundo espiritual, na hora que você se lembra de algo, aquilo que está acessível a você, imediatamente se torna presente. A tua vida, as tuas experiências, a tua memória, porque você está acessando a tua memória toda. Assim como agora eu me lembrar de algo de ontem, diante de ontem, essa lembrança vem à tona de forma natural, isso porque eu tenho uma ferramenta ainda biológica. No mundo espiritual, ao me recordar de algo, esse material vem à tona, se torna presente imediatamente. Estou acessando diretamente o registro memorial. Agora, a pergunta dele é quando se é ilimitado. Não, a mesma coisa aqui no mundo material, se eu tentar recordar algo de 15 anos, de 10 anos, cada vez que eu me distancio mais, eu vou tendo um pouco mais de dificuldade de acessar esse registro. No mundo espiritual, quando estamos na condição de espírito, certamente temos também situação similar. Até porque, nos repolhos da nossa memória, nós temos experiências que foram traumáticas e os próprios mecanismos da providência divina obstam para que nós os acessemos, porque quando nós acessamos, nós nos vemos naquele momento. Então, eu vou lá, eu me recordo matando alguém, eu vou para lá, recordo aquilo, eu me vejo preso naquela imagem
e, portanto, criando um óbito para que eu progrida, eu vá adiante. Os mecanismos de esquecimento do passado, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, eles são bênçãos de Deus, porque senão nós estaríamos sempre colocando no presente aquelas atitudes que foram contrárias à lei de Deus, que feriram as leis que estão na minha consciência, e, portanto, preso no passado, sem possibilitar o crescimento. Então, por isso, nem tudo os espíritos sabem, a começar da sua própria criação, ainda mais quando eu vou querer saber o início de como eu era quando eu estava lá pelas savanas africanas, ou guerreando na Idade Média, ou seja lá fazendo o quê? Ou, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu transitava por mundos inferiores, revoltados contra Deus, andando de planeta em planeta, até chegar aqui, nesse planeta de provas e expiações, como migrantes do espaço, para ser recebido pelo Cristo e poder começar uma nova fase do meu progresso. Maravilha, José Alberto. Olha, a questão 243 eu vou colocar para a Thelma e eu acho ela particularmente interessante, porque nos faz pensar e refletir e nos adverte, inclusive, sobre essas questões vigentes hoje em dia ainda, de cartomantes, né, daqueles que fazem previsões do futuro de forma mais leviana. Então, Thelma, Kardec pergunta aos espíritos, e o futuro? Os espíritos o conhecem? Aí os espíritos respondem a Kardec, até uma resposta um pouquinho longa. Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Ou seja, quase todas as questões anteriores já ficou claro que vai depender, né, do grau de evolução. Aí continua. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelar. Quando o veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, aí vem de novo aqui, viu, Carlos e Cris e José? A alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Aí o que é que acontece? Primeiro, a gente tem que esclarecer o seguinte, que nem todos os espíritos têm acesso integral a todo o seu passado, né? E que mesmo quando o acesso é permitido, nem sempre ou quase nunca se dá instantaneamente. A gente aprende isso com o livro de André Luiz, é inclusive um mecanismo de defesa para a gente. Ou seja, os espíritos lá defendem a gente da gente mesmo. É muito bonito isso, né? Olha, eu vou defender você de você mesmo. Você não vai ter acesso não a tudo. Você não tem preparo ainda para você encarar todas as suas vidas passadas. Então, cuidado do amor que eles têm com a gente é uma coisa assim emocionante. Quando a gente lê as obras de André Luiz, a gente percebe como a espiritualidade é estruturada para que a gente dê certo. É porque a gente é teimoso mesmo. Por isso que nem sempre a encarnação dá tão certo. Então, a doutrina espírita, né, cansa de explicar isso e, às vezes, a gente não compreende isso como deveria compreender. E quando eles respondem a Kardec também que, para que isso aconteça, é necessário múltiplas existências e que se haja integrado nele, é o seguinte, ele está falando justamente das várias encarnações, porque a gente não vai aprender tudo numa encarnação só. Tem quando Herculano Pires vai explicar no livro Introdução à Filosofia Espírita sobre o existencialismo espírita, né, que o existencialismo foi uma corrente filosófica, e tem o espírita também, que é bem mais amplo. Aí tem uma frase de um filósofo, um grande expoente do existencialismo, ele era ateu, né, que é Sartre, conhecido, que ele disse que a existência precede a essência, ou seja, você constrói a sua essência a partir da existência. Só que Sartre era ateu, materialista, morreu, acabou. E aí vem a doutrina espírita e amplia isso de uma forma belíssima para dizer, olha, de fato, a existência precede a essência, mas a gente precisa, colocar no plural, as existências são necessárias para a construção da nossa essência de Deus e sal da terra e luz do mundo. E a gente pode fazer uma ilustração aí, porque até a natureza, Carlos Cris de Luz, nos dá essa lição. A gente aprende como é que os crustáceos crescem, através de mudas, tecnicamente chamadas de equidizes.
né, que vem do grego essa palavra, então é que dizes ou mudas. Por quê? Porque eles têm um exoesqueleto. Então, para que eles possam crescer, eles têm que se livrar daquele esqueleto, né, se através das mudas. Aí ele cresce e depois é sintetizado um outro esqueleto. Precisa dessas mudanças constantes para crescer. Nós, trazendo o plano espiritual, precisamos de mudanças. Nesse caso, a gente coloca encarnações, várias, diversas, sucessivas, para que a gente possa também crescer espiritualmente. Então, a partir daí, com essas múltiplas existências, que a gente vai construindo essa essência da gente para chegar, enfim, no que Jesus fala, sal da terra, luz do mundo, e que vamos continuar progredindo continuamente, porque, como o Carlos disse anteriormente, nós fomos criados em algum momento e jamais nos extinguiremos. Então, portanto, sempre podemos evoluir. Bem didático, Thelma. Ficou bem explicado, né? A comparação. A gente precisa mudar, não é, de encarnação para poder ir se desenvolvendo, cada vez ampliando mais. Agora, a Silvia, às 20h45, ela colocou o seguinte: mas mesmo na espiritualidade, por vezes, os instrutores provocam as lembranças necessárias para se ver realidades que o espírito vivenciou, não é? E complementa. Seria como realizar sessões de hipnose para desvelar lembranças? Em estudos, vemos situações tais, por vezes, no intuito de se mostrar comprometimentos, não é? É para mim? Sim, pode falar. Ah, tá. Na verdade, assim, não é que eles vão fazer uma sessão de hipnose, não, eles já têm acesso a isso. E, como eu disse anteriormente, é importante que só vai ser feito isso se isso for útil para a compreensão daquele espírito. Lembre-se, a espiritualidade, os mentores espirituais, os administradores de lá, seja qual for o local que se esteja, que a gente às vezes chama nosso lar, mas tem vários, né? Na verdade, ninguém vai violentar ninguém. Então, vai ter acesso na medida em que esse acesso vai ser importante para a pessoa ou se arrepender, ou se propor a espiar, a reparar, etc. Não assim, não é gratuitamente. Olha, eu agora vou fazer você se recordar disso e isso vai lhe causar sofrimento. Não é assim não que acontece. Isso só vai ter esse conhecimento e não dá para ser tudo de uma vez só. A gente supõe, né, que não dá para ser tudo de uma vez só. E supõe com base concreta, nas obras de André Luiz, inclusive, e na própria codificação. Que, pouco a pouco, à medida que for útil para a gente, para que a gente tome conhecimento do que precisa melhorar em nós, do que a gente precisa sublimar em nós, que a gente precisa sublimar muitas coisas. Aí, às vezes, diz, eu preciso extirpar de mim o ciúme e a vaidade. Não, a gente não vai extirpar, a gente vai domar, tá? E a gente vai substituir... Vai substituir a vaidade pela humildade, ou seja, à medida que a vaidade vai diminuindo, a gente vai crescendo a humildade. E assim a gente vai sublimando esses pequenos equívocos, que a gente pode colocar assim, que nos mantém muito tempo na retaguarda. É importante que a gente tenha essa noção, que até eu considero de amor próprio, que é assim, compreender que sim, nós erramos, é necessário que a gente, como Kardec diz, que haja arrependimento, que haja expiação, que haja reparação, mas é importante que a gente perceba que estamos em processo evolutivo e que nós não vamos para a etapa. Aqui não existe salto quântico, não. Não é salto quântico, não, é escada, é degrau por degrau, com paciência, com determinação, com força de vontade, né? Que aí entra a ação da vontade, certo? E essa ação da vontade justamente para nos guiar, como disse muito bem o nosso querido Leon Denis, né? Segundo ele no livro O Amanhecer do Destino da Dor, todo o poder da alma se resume em 3 palavras: querer, poder e amar. Querer porque é preciso que se queira muito, se queira adquirir conhecimento, se queira evoluir. Saber, a partir daí, reunir todo esse conhecimento e fazer com que ele não seja infértil, que ele não seja estéril, que ele seja um conhecimento que vai provocar em nós uma mudança de percurso, que vai fazer com que nós nos tornemos homens de bem. E com isso, então, a partir do querer, do saber, desenvolver em nós o amor. Porque quando a gente desenvolve o amor, principalmente a caridade, que é o amor em movimento, pronto, a gente vai chegar naquele estágio de ser o sal da terra.
e de ser a luz do mundo. Então, é querer, saber e amar. Precisamos colocar isso em prática. Precisamos fazer isso. Bem, Thelma. E aí, José, 243A. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? O Kardec aqui apresentou 3 conceitos top, né? Ou seja, perfeição absoluta, conhecimento completo e o futuro. São 3 categorias difíceis. Os espíritos também responderam: olha, completo não é bem o termo, pois só Deus é soberano, Senhor, e ninguém pode igualar. Os espíritos também disseram, botaram Deus: olha, o Senhor absoluto do conhecimento é Deus e ninguém pode igualar. Mas eu acho que vale a pena a gente considerar alguma coisa aqui. O conhecimento futuro é algo, quando você, por exemplo, você vai planejar a viagem para Marte. Você programa que daqui a um ano, 370 dias, o robozinho está lá chegando em Marte e às tantas horas do dia tal, ele vai pousar num determinado local que foi escolhido, simula tudo isso, faz uma prospecção de todos os elementos e você é capaz de, portanto, simular esse futuro, baseado nas leis, no conhecimento, das prospecções que você tem a respeito daquilo. A ponto de, mesmo que as informações do robô chegando lá demorem 3, 4, 5 horas para chegar na Terra, eles saberem que aquilo vai estar certo quando as imagens chegam de acordo ou próximo daquilo que eles tinham examinado. Então, você pode, em princípio, como ele disse lá, entrever esse futuro. Hoje nós temos disciplinas, que são a disciplina da prospectiva, que avança no futuro, considerando variáveis de diversa natureza no campo da sociedade, mas também nos grandes movimentos do macrocosmo, que fazem com que a gente possa ter um cenário de futuro que, se não é o perfeito, porque pode aparecer um cisne negro, que é o elemento, que é o atrator estranho, que muda a realidade, pode mudar tudo. Assim como você pode fazer as previsões completas para a chegada a Marte, mas pode ser que apareça um cometa lá pelo meio que não estava previsto. Então, você pode ter essa prospecção do futuro, essa informação, o mais preciso quanto for as tuas possibilidades, do teu conhecimento, da tua evolução. Agora, conhecimento absoluto, isso não é apanágio dos seres humanos. E futuro, que futuro? Próximo, distante, 1 ano 2 anos mas 100 anos, 200. Efetivamente, futuro tem uma escala, efetivamente, bastante significativa. Então, perfeição absoluta não é a nossa possibilidade, porque não está no nosso alcance a gente entender o que é uma perfeição absoluta dos espíritos. Esse conhecimento completo também não, e muito menos o futuro. Então, eu acho que nós temos elementos de prospectá-lo, mesmo no mundo dos espíritos, de formulá-lo, de perceber, mas nessa condição que o Kardec perguntou aos espíritos, só Deus, que é soberano Senhor, e ninguém pode igualá-lo. Perfeito. José Alberto, nós temos aqui uma colaboração do Carlos Semião, às 8h53, ainda sobre a questão 243, 243A. Ele coloca assim: será que para um entendimento melhor da questão 243, se trocarmos conhecer por perceber, teremos aí enquadrado o conceito de inteligência com a capacidade de análise da realidade? Eu conhecer e perceber, de fato, tem significados diferentes. Percepção é registro sensorial de algo. Você pode perceber com sensores de diversa natureza. Conhecer é extrair substância, é estabelecer relações, é extrair o significado daquela percepção que você tem da realidade. Mas o mais importante para o nosso amigo que pergunta é entender que nós estamos aqui falando de prospecção das possibilidades de futuro. Quanto mais completo as variáveis que você tem que organiza o futuro, mais próximo você tem disso. Sendo certo que variáveis estranhas, chamado na disciplina que estuda isso de cisne negro,
ou atratores estranhos em outra área do conhecimento, teoria do sistema, pode, de uma hora para outra, modificar todo o cenário que você tinha como percebido, né? Muito bem. Cris, dá tempo de eu fazer só um esclarecimentozinho em relação a isso que o querido que está nos acompanhando colocou? Porque eu acho que... Pode, rapidinho? Pode. Pronto. Então, eu acho que tem aqui um textozinho dos autores italianos Reale Antissérie, está no volume 2 do livro deles de História da Filosofia, que eu acho que responde um pouco isso. Primeiro, eu concordo com Zé Luiz, percepção é uma coisa, compreensão é outra e conhecimento é outra. Então, ele coloca o seguinte, que não basta crer, que é preciso também compreender. Aí ele coloca compreender, eles colocam compreender e, entre parênteses, intelligere. Ou seja, é preciso também compreender a fé. E não somente a fé, mas, inclusive, aquilo que é objeto da nossa curiosidade do conhecimento, né? E que isso não se obtém somente interpretando os textos sacros ou mostrando suas possíveis implicações para a vida individual e comunitária dos homens, mas também demonstrando, com base na razão, as verdades aceitas pela fé, ou pelo menos a sua logicidade ou a sua não contraditoriedade com os princípios fundamentais da razão. Que a utilização dos princípios racionais, primeiro os platônicos e depois aristotélicos, era feita para demonstrar que as verdades da fé cristã não são disformes ou contrárias às exigências da razão humana, que, ao contrário, encontra nessas verdades a sua completa realização. Ou seja, a percepção, ela, como José Luiz colocou muito bem, ela não se confunde, não, com compreensão e com sabedoria, não. Eu acho que a sabedoria é algo mais elaborado, né, José? Sim, com certeza. Muito bem, gente. O Otacílio fez um comentário quando estava falando da questão do tempo. Ele disse, foi descoberto, o Otacílio Rangel Nascimento às 20h33. Foi descoberta uma estrela que tem um planeta em torno dela tão distante que o ano planetário dele corresponde a 900 anos terrestres. Imaginemos nós lá, nunca faríamos aniversário. Então, tempo é questão muito relativa, né, gente? Estava comentado, já colocado, né? Aproveito para saudar o nosso Otacílio, que foi o companheiro do início dos estudos aqui, e aproveito para encaminhar uma saudação carinhosa para ele. Tem uma última questão aqui, Carlos, só para me permitir rapidamente recuperar, do Reinaldo Sampaio, foi lá no comecinho, às 8h10 da noite, mas dá a oportunidade de sublinharmos conceitos básicos, né? Ele fala assim, uma questão, por favor. O bom e o mau caráter se confunde com a influência da encarnação ou é fruto direto dos atributos do espírito? Então, a gente quer poder recuperar aqui que todas as nossas atitudes estão vinculadas ao nosso ser, ao nosso espírito. Lógico que o meio exerce influência, socialmente falando, mas as nossas atitudes, os nossos comportamentos sempre vão ganhar íntima relação com o nosso estofo íntimo, com o nosso espírito. Então, mau caratismo ou bom caratismo, dando seguimento à lei divina, está intrinsecamente ligado às questões do espírito. Né? O Carlos diria, aguardem leis morais, né, Carlos? Isso aí, leis morais vem por aí ainda, né? O Otacílio também comentou, isso é muito mais exato para as coisas materiais, mas quando envolve o livre-arbítrio, a coisa é diferente por causa da liberdade de agir e mudar o futuro com ações no presente. Então, ele coloca, né? Aí se pode comentar. Acho que está bem, a gente vai estudar isso também mais à frente. Eu queria colocar uma pergunta que está relacionada com o assunto aqui para vocês dois. Roberto Brizolara, da Rosa Sampaio, foi às 20h19. Neste capítulo 6, o item de estudo de hoje é percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Sob o olhar do espiritismo, qual a diferença entre sensação e sentimentos? Ou não há? Otacílio, por gentileza. Desculpa, José Alberto, por favor.
A nossa querida Thelma iniciou discorrendo sobre isso, mas basicamente, para não nos esticar, uma percepção de respeito a registro de eventos da tua realidade externa, né? Você tem sensores, seja ele de natureza física ou psíquica, que registram eventos externos. Dependendo do teu sensor, mais afinado ou menos afinado, eles registram eventos externos mais sutis ou menos sutis. É mero registro. O sentimento, bom, esse registro passa por uma série de processamento, suscita emoções, a compreensão, a conhecimento, até ensejar um sentimento. O sentimento, eu diria que é um estágio mais avançado daquilo que o espírito elabora com as percepções que ele vai captando no seu entorno. Então, por isso, são essas as minhas considerações. A Thelma pode agregar alguma coisa. Rapidamente, ele perguntou sensação e sentimento, né? Sensação, em geral, ela vai se referir mais ao processo em que é feita nessa informação, como é interpretada pelo cérebro também, com o auxílio, como o José Luiz disse, dos sistemas sensoriais, né? E ao passo que o sentimento ele vai se referir ao estado afetivo, né? a uma reação a determinada sensação, por exemplo, ou a percepção, como o José Luiz colocou. Muito bem. Cris? Olha, minha querida prima Machado, eu sou o José Alberto, viu? Desculpa, José Alberto. Eu senti essa gafa. Ficamos aqui meio confusos. Tá bem. Cris, prepara para o fechamento. A Tatiana de Paula, agora a última colocação. Ela colocou o seguinte: boa noite. Qual livro vocês indicam para quem quer entender sobre reencarnação? Vocês têm alguma recomendação para ela? Livro dos Espíritos. Eu ia falar a mesma coisa. Verdade. Tem vários livros que tratam do assunto, não é? Mas a base realmente está no Livro dos Espíritos, para a gente compreender, inclusive, a diferença entre encarnação e reencarnação, não é? Já está ali no Livro dos Espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo também explica muito bem, não é? A importância da reencarnação em relação à justiça e tudo isso. Tá ótimo. Leon Denis, Depois da Morte, No Invisível. Isso. Por aí. Mas o Livro dos Espíritos, sem dúvida, e o Evangelho. Acho que não tem nenhum livro espírita que não trate de reencarnação, né? Eu acho que todos eles são Eu ia falar isso, é um tema transversal, né? Faz parte do pensamento básico, né? Pilar básico de entendimento. E Hermínio Miranda tem um ótimo, fininho, que é Reencarnação na Bíblia, né? Quem quiser também. Depois de Pode fechar, por gentileza. Exatamente, pelo adiantado aí da hora, nosso tempo de produção, né? A gente se compromete a responder o que ficou pendente, ou podemos recuperar no próximo estudo. Também algumas questões presentes que vão ser apresentadas lá na frente também, essas temáticas, né? Tem muita coisa vindo por aí, por exemplo, a Lívia Xavier pergunta: o nosso espírito sofre de alguma forma ao se desligar do corpo físico? Nós vamos tratar disso ainda, do desligamento do espírito, né? No processo da desencarnação, enfim. Então, a gente vai... Segurem a ansiedade que a gente volta nesses pontos. Meus amigos, a gente vai se despedir por hoje, né? Agradecendo muito aos nossos mediadores, colaboradores aqui. No próximo estudo, nós vamos seguir com o capítulo 6º da Vida Espírita, com o tema Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos, das perguntas 244 e vamos até a 252. Nossa recomendação de sempre é que vocês estudem previamente, leiam e tragam seus comentários e perguntas para esse fórum sempre tão agradável de toda segunda-feira, quando a gente se debruça sobre o Livro dos Espíritos. Então, um beijo muito grande a todos vocês e até a próxima semana, com muita alegria. Até mais. Até a próxima semana. Obrigado, Thelma, José Alberto. Um abraço a todos. Até na próxima segunda. Tchau, tchau. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FEB TV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.